vamos lá, a maneira mais efetiva de você aprender a fazer um corte de cabelo rápido e perfeito, ou seja, qualquer corte de cabelo rápido e perfeito, é você dominando geometria do corte. Dominando geometria do corte. Nas escolas convencionais, você vai aprender o quê? Fazer uma divisão, né? Várias divisões, e através daquela divisão você vai puxar mecha sobre mecha, trabalhar sobre sombra, não é? Na geometria do corte, nós trabalhamos com um corte programado, onde a gente faz poucas divisões, não é? E você sabe como é que você vai cortar rápido. Então você faz uma divisão primária, onde você faz a divisão da parte da frente e da parte de trás, e através de uma mecha só você já executou o corte, e aquela mecha vai ser sua mecha guia. Ah, Marcelo, mas como é que eu vou fazer o corte de cabelo numa mecha só e não vou me perder? Porque se eu fizer errado, ali já foi, né? Concordo com você. Se você fizer a primeira mecha errada, já foi, porque depois você não tem outras mechas para consertar. Mas quando você domina a geometria de corte, você não tem como você errar. Não é? Não tem como você fazer o erro, porque a cliente chega no salão, ela mostra para você uma referência do tipo de corte que ela quer. Você já domina a geometria do corte, não é? Você já sabe como é que é. Olhando aquele cabelo, você faz a leitura da imagem que a cliente te falou. Você sabe ali o grau que você tem que fazer, você já vai saber qual é a divisão que você tem que fazer e automaticamente a posição de mão que é, a partir de hoje, sempre paralela em desconexão, em projeção a essa mecha. Legal? Então você consegue fazer qualquer tipo de corte. Você não vai ser um cortador de pontinhas. Você vai ser um hairstylist. Legal? Então, para mim não demorar, né? Eu entrei até 15 minutos mais cedo devido à nossa programação. Tem que estar corrida. A gente está mexendo no nosso estúdio aqui de Lisboa para deixar ele legal para a gente fazer as nossas lives melhores ainda para vocês, não é? Então, para mim não me demorar, para você fazer um corte de cabelo rápido e perfeito, de uma maneira mais efetiva, e quando eu falo efetiva é com segurança, e você tendo segurança você passa firmeza para sua cliente, você passa autoridade para sua cliente, e aí você já deixa de ter cliente, você começa a ter fãs, não é? É dessa maneira. Muito bom dia, Andréia. Andréia, muito bom dia. Vamos acenar para a Andréia, pessoal. Muito bom dia. Então, para você conseguir cortar cabelo de forma efetiva, rápida e perfeita, eu disse que você tem que dominar isso, você tem que dominar a geometria de corte. Porque você, dominando geometria de corte, você consegue fazer um corte programado com poucas divisões e em pouco espaço de tempo. E o que é a geometria de corte? A geometria do corte é uma técnica que nós usamos as figuras geométricas para facilitar o entendimento e a execução de um corte. Seja ele a 0 grau, um corte reto, ou degradê, em camadas, usando 45, 90, 135 e até 180 graus. Para isso, eu criei esse simples PDF para ajudar vocês a facilitar o entendimento de todos vocês, beleza? Então a geometria do corte é uma metodologia, né, que a gente usa aqui na Europa, nas maiores redes de salões, não é? Através de figuras geométricas para você aprender a fazer qualquer tipo de corte. Você consegue memorizar mais, seja ele 0 grau, aquele corte reto, aquele corte de pontas, aquele corte de comprimento, ou seja ele em degradê, onde a gente acrescenta graduação, 45, 90, 135 e 180, ou seja, movimento, leveza, volume ou aquele Chanel de bico. Então eu vou mostrar isso tudinho para vocês. Legal? Então a gente vai começar aqui sobre geometria do corte. Então, voltando aqui. Olha lá, você tem aqui, ó, eu vou até diminuir um pouquinho o zoom, que é para mim poder mostrar para vocês legal aqui. Olha lá. Então, a geometria do corte é baseada nisso daqui que vocês estão vendo. Eu vou dar um zoom. Primeiro eu vou tirar aqui os comentários do Instagram, não é? Depois pode colocar, a gente ativa os comentários para você ter uma coisa melhor. Olha lá o zoom, tá vendo? Então, geometria do corte é através disso. Quando você quer fazer um corte reto, que é geometria plana, você está a 0 grau, ou seja, apontando, você vai projetar essa mecha em direção ao chão, 0 grau. Conforme você vai elevando essa mecha, colocando ela mais ao espaço, você vai dando grau, então você vai acrescentando mais leveza, e através dessa leveza, né, que é o aumento de grau, você começa a dar mais volume, mais movimento, quer dizer, mais movimento e cada vez mais leveza, cada vez até você dar aquele volume, aquele cabelo degradê cheio de volume. Ok? Então é isso daqui que você tem que dominar. Legal? Você tem que dominar para você fazer qualquer tipo de corte rápido e perfeito. A maneira mais efetiva é você dominando geometria do corte. Então, esses são os graus. Tudo é grau, né? Para dar leveza. Para que você inclina aqui, você vai dando mais leveza ainda para o cabelo da sua cliente, vai acrescentando volume e isso faz toda a diferença na hora de você cortar cabelo. Por que eu digo isso? Porque eu conheço pessoas que às vezes propõem, né? Eu quando trabalhava muito no salão, eu propunha para cliente, vamos fazer um degradê,
para dar um pouco de movimento no seu cabelo. Ah não, Marcelo, se eu fizer degradê meu cabelo vai ficar muito volume. Eu falo, não, é só aplicar o grau certinho, não vai dar volume, vai dar aquele movimento aqui, pelo contrário, vai dar um encaixe, vai até tirar esse volume excessivo que seu cabelo tem. Legal? E aí eu ia trabalhando, primeiro ela não gostava, quer dizer, primeiro ela não aceitava porque ela tinha medo, ela tinha trauma, a gente sabe como é que é trauma, mas da outra vez ela já ia pegando mais confiança em mim, até a hora que ela falava, faz lá o que você quer. Aí eu cortava, ela falava, nossa, se eu soubesse que o degradê, eu podia cortar um cabelo degradê, eu já tinha feito degradê antes. Legal? Então por isso que é muito bom você dominar, para você fazer qualquer tipo de corte, de maneira efetiva, rápida e perfeita, você tem que dominar isso. Então vamos lá. O que é uma geometria plana, Marcelo? Geometria plana, a gente pode falar na maneira popular, não é? Que a geometria plana é aquele corte de pontas, o corte de comprimento, tudo que é corte reto e sem camadas, 0 grau, não é? 0 grau. E aí a gente vai lá em alguns exemplos aqui de corte reto. Então a geometria plana, a gente identifica ela através desse corte reto, porque é uma linha horizontal, não é? É 0 grau quando você puxa ele para baixo. Então a gente identifica a geometria plana através dessa forma, dessa linha, correto? Perfeito. Então vamos lá. A gente vai vir aqui a alguns exemplos de corte de geometria plana. A gente tem um corte reto. E quando eu falo corte reto, não é essa base reta, pessoal. Quando eu falo reto, é um cabelo que ele se encontra saindo de lá de cima, ele encontra inteirinho aqui, ele não tem graduação. Eu vou te mostrar daqui a pouco um exemplo que vai te dizer isso. Então aqui eu tenho uma geometria plana reta. Aqui eu tenho outro cabelo de geometria plana. Aqui eu também tenho outro cabelo de geometria plana. Aqui também tem geometria plana. Acho que a gente vai chegar no nosso exemplo agora. Aqui, ó, esse também é uma geometria plana. Você pode ver que a base dele ela é arredondada. Mas quando eu digo geometria plana, esse cabelo não tem graduação. Qualquer fio ele vai se encontrar aqui no mesmo grau, que é 0 grau. Então fica um cabelo mais pesado e isso é um corte reto. Corte reto não é isso daqui, ó. A base reta. Base reta. Mas o corte reto é um cabelo que não tem graduação. Ele pode ter a sua base baulada, mas desde que não haja graduação, não é? Não haja graduação, é um corte reto. E como é que eu faço isso, Marcelo? Eu vou mostrar aqui na minha manequim, não vou executar o corte, não é? Mas eu vou mostrar para vocês aqui a sua posição de mão correta e como é que funciona esse 0 graus. Eu mostrei ali no meu transferidor, não é? Que o 0 graus ele está para baixo, apontando para o chão. Então o que você vai fazer? Eu vou pegar minha manequim aqui, ela está na lateral, não é? E eu vou pegar esse cabelo, vou mostrar. Quando eu quero 0 graus, eu projeto, né? Eu distribuo essa mecha sentido chão, sentido 0 graus. E sempre venho com uma posição de mão numa horizontal, que é para mim garantir que esse cabelo está reto. E para mim garantir que esse cabelo está em 0 graus, ele não está elevando aqui, qualquer elevaçãozinha que eu tenho aqui, ó, eu já vou dando graduação, automaticamente esse cabelo vai ficar milimetricamente maior. Menor, quer dizer. Então o que eu quero? Para mim garantir que ele está 0 graus, eu peço para minha cliente inclinar sutilmente a cabecinha para ela ali, do lado de lá. Vou botar aqui minha manequim para cá um pouquinho só. Legal? Isso. Aí eu venho com esse cabelo aqui, eu encosto as costas da minha mão, perfeito? Aqui no pescocinho dela. E aí eu vejo que o meu cabelo está rente ao rosto da minha cliente e eu venho aqui com a minha mão, em minha posição de mão, numa horizontal e executo o corte que a minha cliente pediu. Seja ele 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos ou até só as pontinhas, a limpeza. O ideal é você garantir esse cabelo. O que você tem que garantir esse cabelo é que ele esteja a 0 grau e que a sua posição de mão esteja bem ali numa horizontal, que é para manter que esse corte esteja perfeito. Legal? Então, dessa maneira, você consegue fazer qualquer tipo de corte de geometria plana. Um corte de geometria plana longo, um corte de geometria plana curto, um corte de geometria plano médio. Você vai ter que garantir que ele está a 0 graus e a sua posição de mão vai estar sempre numa horizontal. Legal? Então, como eu falei para vocês que a forma mais efetiva para você fazer qualquer tipo de corte de cabelo é isso que você tem que dominar, eu não posso só me ater aqui à geometria plana. Então eu vou mostrar os degradês. E os degradês a gente faz aplicando geometria de espaço. Geometria de espaço. Geometria de espaço. E o que é geometria de espaço? Geometria de espaço é a técnica que a gente usa para fazer aquele famoso degradê, aquele maravilhoso corte em camadas, criados em uma geometria de espaço usando ângulos e graus. E temos 4 formas geométricas que representam muito bem isso.
Então, quando a cliente pede para você um corte degradê, você vai usar uma geometria de espaço, não é? E essa geometria de espaço, a gente, para poder fazer que você domine bem essa, a gente usa, deixa eu ver, 4 formas geométricas para representar muito bem isso. Que fica muito mais fácil você gravar as formas geométricas do que você gravar números, não é verdade? Então, por que geometria de espaço? Espaço. Quando a gente fala espaço, a gente fala ar, a gente fala solto. Então, quando eu começo, como eu falei para vocês, quando eu começo já a dar grau nesse cabelo, eu começo a levar esse cabelo para o espaço. Então, automaticamente, eu estou usando aqui 45 graus, 90 graus, 135 graus, 180 graus. Então, tudo isso daqui, ó, é geometria de espaço. E a técnica para me cortar esse cabelo com camadas é usando geometria de espaço. E para cada técnica dessa, para cada grau desse, vai dar um resultado diferente para o cabelo da sua cliente. E isso vocês têm que se ater bastante. Então a gente vai começar pela geometria de espaço quadrado. O corte usado geometria de espaço quadrado, ele vai proporcionar leveza e movimento. Pouca leveza e movimento. É aquele corte de cabelo que tem um degradê menos espaçado, né? Um degradê mais sutil, um degradê mais de pontas, onde ele vai criar um pouco de movimento. Ele vai tirar aquele retão do cabelo da sua cliente, aquele cabelo que fica pesadão, sabe? No meu ponto de vista, um pouco sem graça. Tem quem goste, mas aquele cabelo muito pesadão, sabe? Se você quer dar um pouco mais de leveza, um pouco mais de movimento, você tem que acrescentar ali 90 graus. E como é que você faz 90 graus? Aplicando geometria de espaço quadrado. E qual é a resposta? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de corte usando geometria de espaço quadrado. Vou dar zoom no Instagram. Opa, zoom no Facebook. Vamos ver como é que fica isso daqui. Então, alguns exemplos de corte a 90 graus. Há um corte médio, 90 graus. Você vê que essa camada começa daqui para baixo. Não é uma camada mais espaçada, é uma camada mais... Eu costumo chamar isso aqui de um degradê de moldura. Olha lá, é um degradê que começa daqui para baixo. Ele está em V, mas você pode ver que independente de onde estão as pontas, ele começa sempre do comprimento para as pontas. É uma moldura. Esse degradê também. Olha lá, é um cabelo que ele vem daqui para baixo. É um cabelo que ele vem daqui para baixo. Então é um degradê de 90 graus, uma geometria de espaço quadrado. E para você fazer um degradê de geometria de espaço quadrado, onde é que eu inclino esse cabelo para ele dar 90 graus? Vamos tirar um pouco o zoom, né? O tanto dali como daqui. Para você conseguir dar leveza, né? Leveza, um pouco de leveza e um pouco de movimento e dar movimento para esse cabelo, você tem que levantar esse cabelo a 90 graus. E onde que você levanta para dar 90 graus? Você levanta aqui. Você eleva para cá e aqui você vai dar 90 graus. Aí você executa o tanto de quantidade de cabelo que a sua cliente pediu. Se é um dedo, 2 dedos, é você que determina. Você puxa aqui, quer dizer, é a cliente que determina. Você puxa aqui e automaticamente você vai fazer um degradê aqui de movimento e leveza. Dificilmente você vai dar muito volume cortando um cabelo aqui. Você vai dar mais movimento e leveza, vai criar um encaixe, porque esse degradê ele vai trabalhar mais a parte do comprimento para as pontas. Ele não é um degradê muito mais largo. Para isso existem outros graus. Por que eu estou te falando isso para você? Porque se você levantar esse cabelo e cortar ele aqui em cima, você já deixa de dar movimento. Você já começa a dar muito mais leveza e volume. É onde entra naquele detalhe que eu falei para você no início, de uma cliente minha, que ela tinha um cabelo pesado, eu queria dar um pouco de leveza, ela queria mudar o cabelo sem mexer no comprimento. Eu falei, vamos fazer um degradê? Ela falou, mas eu tenho medo, porque já fizeram um degradê em mim e deu volume, né? Então o repicado vai dar volume. Eu falo, não, a gente vai criar um encaixe. Aí ela não cortou naquela hora, ela não aceitou a proposta, eu respeitei ela, e conforme ela foi ganhando mais confiança em mim, a gente fez esse degradê um dia e ela viu que o degradê não é aquele bicho de 7 cabeças, ela tinha um trauma, ela viu que o corte de degradê criou naquele jeito que eu dei, movimento para o cabelo dela, deu vida, deu leveza, ela conseguiu se ajeitar muito mais rápido, não ficou aquele cabelo pesadão, e isso para mim dá movimento. Em cima daqueles cortes que eu falei para você, tanto médio quanto curto quanto longo, eu consigo fazer no que? 90 graus. E a minha posição de mão aqui já não vem numa horizontal, já não vem numa vertical. E como eu disse para vocês, sempre paralela a essa desconexão. Agora, eu vou começar a dificultar um pouquinho mais para vocês. Quando eu faço movimento e leveza, eu uso 90 graus.
quando eu começo já a acrescentar mais leveza, não é? Mais leveza para dar volume, eu tenho um grau específico para isso. E qual é o grau específico que eu uso para isso? Eu uso 135 graus, não é? Que é uma geometria de espaço triângulo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem esse PDFzinho que eu criei para vocês. Não é? Olha lá. Eu uso uma geometria de espaço usando uma forma geométrica triângulo, que proporciona volume, não é? E um pouco de movimento, pois o corte é executado a 135 graus. A gente vai fazer um degradê muito mais acentuado e vai deixar as camadas mais largas. E qual é, né, o exemplo de corte que a gente faz? Quais os tipos de corte que a gente faz para poder dar esse movimento? Olha lá. Você lembra que eu falei que aquele com movimento... Vou estar com zoom aqui? Tá no zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho mais de zoom. Isso. Ó, você vê que naquele de 90 graus, que ele dá movimento, né, leveza e movimento, o degradê está mais aqui embaixo para cá, por isso que ele não dá volume. Você vai ver a diferença desse degradê. Esse degradê já está mais espaçado, ele está mais largo. Então, automaticamente ele vai dar mais leveza para esse cabelo, ele dando mais leveza, esse cabelo levanta mais, é onde ele dá mais volume. Então, isso eu consigo como? Elevando esse corte de cabelo aqui a 135 graus. Você já começa no olho fazer uma leitura e ver que tem umas camadas mais elevadas para poder dar mais volume. Olha aqui a parte de trás. Aonde essa camada começa? Naquele lado de movimento de 90 graus, ele começa daqui para baixo. Esse daqui já começa daqui para cima. Ó onde estão essas camadas. Ela não é mais aqui de comprimento pontas para dar movimento. Ela está aqui para cima para dar volume. Nesse cabelo curto, olha onde começam essas camadas. Onde o outro começava na altura do maxilar para dar movimento só nos comprimentos, aqui já está lá em cima, que é para poder criar todo aquele movimento nesse cabelo. E como é que eu faço isso? Né? Vamos tirar aqui o zoom. E como é que eu faço isso? Aqui está o grande ponto. Você pode fazer, nas escolas tradicionais, convencionais, eles te ensinam você a simplesmente elevar essa mecha, que justamente você vai trazer ela para o espaço, né, como a gente chama de geometria de espaço, para você dar graduação. E aí você, elevando essa mecha, você vai acentuar esse grau com o seu dedo. Perfeito? Né? Aí eu falo para você, só que aqui há uma grande probabilidade de você errar, porque nesse movimento que você faz com o dedo, de acentuação, de acentuar o ângulo e o grau desse cabelo, o que acontece? Eu fazendo isso, eu tiro mais cabelo aqui em cima e menos cabelo aqui embaixo. Só que nesse movimento, eu posso perder mecha. E aí eu vou começar a deixar aquelas camadas falhadas, onde fica aquelas marcas, aquelas barras. E é isso que não pode fazer. O cabelo tem que cair num degradê correto. E para não acontecer isso, a maneira mais eficaz, como a gente está mostrando para você, é você já direcionar essa mecha desse cabelo a 135 graus e você posicionar a sua mão ali, ó, sem precisar de ficar acentuando. Ó, você vai conseguir dar um corte de degradê com volume, direcionando essa mecha já a 135 graus e botando a sua mão aqui em paralelo à projeção dessa mecha. É onde eu venho aqui, executo esse corte, automaticamente eu vou tirar mais cabelo aqui e menos cabelo aqui embaixo. E é onde está ali o triângulo, você vê que eu estou tirando mais cabelo da parte de cima e menos cabelo da parte de baixo, deixando umas camadas mais largas e acrescentando volume. Então, ao invés de você puxar aqui e você acentuar esse grau com o dedo para dar volume, onde você corre o risco de a mecha escapar do seu cabelo, fugir do seu dedo, não é? E você não conseguir cortar e você deixar umas mechas para trás e depois você ter que refazer esse corte todinho, é muito mais simples e eficaz você já projetar essa mecha aqui a 135 graus e executar esse cabelo aqui numa geometria triângulo, onde você vai dar mais largo espaço entre uma camada e outra, vai acrescentar mais leveza e aí já vai dar volume. Legal? E assim você vai conseguindo cortar qualquer tipo de corte de cabelo com eficácia. E detalhe, rápido e perfeito. Só que, né, a gente não para só ali, no movimento e no volume. A gente também consegue fazer aquele degradê uniforme, não é? Aquele degradê que começa de camadas aqui em cima e vem caindo todo bonito e dá aquele efeito. Antigamente usava muito esse efeito Pantera e está voltando a se usar agora. Vai se usar bastante. Eu sei que a brasileira não gosta de volume, mas está usando bastante cabelo cacheado com volume. As senhoras têm seus 50 anos para cima já gostam daquele cabelo com mais densidade, com mais volume. Então esse degradê todo repicadão ele vai dar mais volume pro cabelo dela, porque dá uma aparência de mais cabelo, não é? E até, se você conferir as passarelas aí, você vai ver que cabelo com volume está se usando bastante.
E como é que você usa, nessa quarta figura, como é que você usa uma geometria para poder fazer um cabelo uniforme, todo degradê, todo uniforme, onde você usa diversos graus. Para isso, a gente usa a geometria redonda. Né? Quando temos um corte de cabelo, a figura geométrica redonda, proporcionamos um degradê uniforme para todo o cabelo, pois usamos vários graus. Usamos 90, 135, 180, dando uma uniformidade no corte, dando leveza, movimento e volume, tudo em um só corte. E como é que eu consigo isso? Por que é uma geometria redonda, como mostra aqui? Ó. Essa figura usa para você assim mais fácil. Olhando assim parece até mais complicado, mas é muito mais fácil você memorizar a figura do que os números, né? Olha lá. Redondo. Porque eu vou levar esse cabelo aqui. Agora eu vou mostrar melhor aqui no meu gráfico. Tem a cabeça da modelo aqui, tá vendo? Olha lá. Eu vou levar esse cabelo aqui a 180, 135, 180, então eu faço um redondo, um círculo, não é? Então, você sabendo que é um círculo, sabe que você tem que apontar esse cabelo para todo lado. Você sabendo que ele é um triângulo, sabe que você tem que apontar ele lá para 135. Sabendo que é um quadrado, você sabe que tem que puxar para o lado, que é 90 graus. E aqui você está apontando para diversos graus, 90, 135 e 180. E qual é o tipo de cabelo que você consegue aqui, né? Qual é a resposta de corte? Isso aqui num corte médio, você vê que o degradê dele já começa aqui em cima. Então, por isso que você vai levar para 180, 135, 90 e ele cai nesse cabelo assim. Olha esse cabelo aqui, ó, como ele era antes e como ele está agora. É um degradê que já começa desde aqui de cima. Desde a parte de cima, eu estava tampando o rosto da cliente, da modelo. Nesse corte aqui também, você vê que ele já começa desde aqui de cima. Então, esses tipos de corte aqui você usa 180, 135 e 90 graus. E como é, olha lá, você vê que ele já começa aqui em cima, tá vendo? E como é que eu consigo fazer isso, Marcelo? Mais uma vez eu mostro para vocês aqui. Vamos colocar aqui, perfeito, vamos colocar essas duas aqui. Eu vou tirar um pouco do zoom, não é? E vou mostrar. Primeiro, você tem que seguir essa lógica aqui. É como eu falei, para você fazer a maneira mais efetiva para você fazer qualquer tipo de corte de cabelo, você tem que dominar a geometria do corte. Então você tem que dominar os ângulos. Eu já mostrei aqui como você fazer o corte reto, corte com movimento, corte com volume. E agora aquele cabelo todo uniforme, onde tem volume, leveza e movimento num só, onde você aplica diversos graus. Você tem que fazer esse cabelo a 90 graus, não é? Posição de mão, paralela em desconexão do corte, numa horizontal, numa vertical, desculpa, não é? Executa esse corte. Depois, você vai fazer ele aqui a 135 graus. Depois, a 180 graus. Você não pode fazer esse corte primeiro a 180 graus, depois a 135, depois a 180. Porque você tem que começar ele de baixo para cima. Porque se você começar de cima para baixo, você vai alterar o espaçamento das camadas e aí não vai dar certo. Porque quando você corta esse cabelo aqui, automaticamente essa mecha que você cortou aqui, quando você puxa aqui, ela já não vai chegar aqui em cima, então você vai cortar só o que precisa. Quando você vem aqui, automaticamente esse cabelo que você cortou a 135 graus, não vai vir todo para cá, então é onde ele vai criar essas camadas. Quando você corta essa parte de cima primeiro, automaticamente quando você vir aqui, você vai cortar ele de novo, e depois você vai cortar ele de novo, você vai alterar todinho o caimento dessas camadas. Então, além de você saber o grau correto, você tem que saber a sequência correta. Então, posição de mão vertical, paralela à desconexão do corte, 90 graus, 135 graus no triângulo, posição de mão ali, ó. E depois 180 graus para você puxar. É onde você dá esse efeito, por isso que a gente fala, ó, bola, redondo, círculo. Isso aqui você consegue fazer um degradê uniforme, que vai dar leveza, movimento, volume, graça, tudo num só corte, usando 4 geometrias. Cada conteúdo desse, eu tenho certeza que ajuda muito vocês a chegarem ao primeiro corte de cabelo de vocês. Se vocês pararem, se vocês olharem com olhar técnico, com vontade de aprender, você vai ver que isso vai facilitar muito vocês fazer qualquer tipo de corte de cabelo.
Aqui eu já dei um mastigadozinho para vocês a direção de um corte de cabelo reto, de um corte de cabelo degradê para dar movimento. Eu dei aqui uma direção para você fazer um corte degradê com volume. Mostrei aqui como que você faz. Se você dominar isso, você faz qualquer tipo de corte de cabelo efetivamente. E detalhe, rápido, perfeito e com muita excelência. Então,